quais são as maneiras de Deus me responder as minhas orações? Eu disse, eu conheço 5 maneiras que Deus responde as minhas orações. A sua eu não sei, né? Não sei se você está devendo na casa, mas algumas maneiras de Deus responder as suas orações. Eu acho que Deus leva você a orar orações que Ele quer responder. Eu acho que quando Deus te conduz a orar alguma coisa, Ele quer te responder. Mas tem aquelas orações da nossa alma, tem aquelas orações da nossa cabeça, as nossas loucuras, né? Uma maneira de Deus responder é não. Deus diz não. A outra maneira que Deus responde é ainda não. O que é que Ele está dizendo quando Ele diz ainda não? Espera um pouco, só depende de você, já está pronto. A outra maneira, a terceira maneira que eu costumo viver isso, estou falando para você um hábito. A primeira é não, a segunda é ainda não, a terceira é não. Eu te amo demais para te dar isso. Meu Deus, não vai ter nenhum sim aí, pastor? Calma, irmão, ainda não. A quarta maneira que Deus responde é sim, chegou a hora. E quando chega a hora, você não pesca mais, é o peixe que pula dentro da rede. E a quinta maneira, eu estou falando essas maneiras que eu conheço. A quinta maneira é sim, e eu vou te dar muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando, segundo o meu poder que opera em você. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Muitas pessoas nos ligam, nos procuram e começam a falar da unção, da oração. Pastor, transfere essa unção. Irmão, as pessoas acham que quando transfere a unção, você está isento do processo. Você não está isento do processo. Não está isento. É necessário viver o processo. Eu posso orar por alguém, determinar palavras, liberar sentenças, mas você vai viver o processo. Para nós podermos servir o Espírito Santo, nós precisamos ser livres de achar que a gente não vai viver o processo. Nós vamos viver o processo sim. Transferir a unção não isenta você do processo. Nós precisamos ser livres da alma das pessoas para poder servi-las no Espírito, para nós podermos servir uns aos outros. Uma coisa que eu aprendi com o David Robson, naquelas elucubrações dele, ele falava assim: a parte de você que nunca desiste é o seu espírito. A alma oscila, mas a parte de você que nunca desiste é o seu espírito. Então por que você não traz a sua vida para o seu espírito? Porque ele nunca vai desistir. Você sofre, apanha, recebe, luta, chora, mas você nunca vai desistir. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Charles, muda um pouco o tom. Essa música muda o tom. O tom não. Está muito melancólico. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. No amor e nas boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia está chegando. Glória a Jesus, Senhor. Obrigado por essa palavra. Diga comigo, nova aliança. É isso, irmãos. Hebreus, para mim, é um livro fantástico. É como se a graça estivesse explicando a lei. Tem um texto em Hebreus, esse texto eu amo demais, mas tem um também que, Hebreus 8, versículo 13, que diz que quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Está aqui uma aliança que não vai desaparecer, porque ela aponta para Cristo. Ela não é transitória, ela aponta para Cristo. Querido, Hebreus ele foi escrito um pouco antes da destruição do templo. Cristo já havia morrido e ressuscitado, e eles ainda estavam de contínuo sacrificando animais e apresentando a Deus como oferta. Então toda a velha aliança, com a sua ordem, com o seu movimento, ela deveria desaparecer a partir da cruz. Não tem outro acesso para você que não seja Cristo. O acesso para Deus na sua vida é Cristo. O acesso para Deus na sua vida é Cristo. Muitas chaves na sua vida que não foram acessadas, ainda não foram ligadas, porque essas chaves têm que passar por Cristo. Cristo é a vida, nele está a vida. O sumo sacerdote Jesus disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, ele disse: o sacrifício perfeito foi entregue. E ele não está dizendo que só o sacrifício perfeito foi entregue, ele está dizendo que houve uma mudança de sacerdócio, houve uma mudança da lei, mudança de sacrifícios. Então tudo no antigo pacto não aperfeiçoava ninguém. Tudo no antigo pacto apontava para os dias de hoje, apontava para a cruz e para os dias de hoje. No antigo pacto você não poderia ser aperfeiçoado. Até está escrito inclusive em Hebreus capítulo 10 versículo 14. Mas em Cristo com uma só oferta, uma só, Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados ou aperfeiçoados. Então quando Cristo olha para você, o pastor Saulo falou parte disso no domingo passado, se eu não me engano. Cristo, quando Ele te vê perfeito, mas Ele sabe que você está sendo aperfeiçoado. Mas Ele já te vê perfeito, mas Ele sabe que você está sendo aperfeiçoado. Amém? Talvez essa seja a grande confusão da igreja, porque com uma só oferta Cristo te salvou, mas Ele sabe que você está sendo aperfeiçoado. Quando Ele te vê perfeito, e Ele queria que você também se visse assim. Mas muitas vezes nós, para ser salvos, nós queremos ser salvos através da nossa obra da carne. Nós achamos que o serviço na igreja vai nos salvar, o serviço fazendo bem para os outros vai nos salvar. Não, querido, isso é válido, mas só quem pode te salvar é Cristo. Efésios 2 versículo 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E assim como você está sendo aperfeiçoado, e à medida que você se permite ser aperfeiçoado, porque só Cristo pode fazer isso, você também vai sendo usado para aperfeiçoar a vida dos outros.
O que não pode é eu querer aperfeiçoar a vida dos outros quando eu não me permito ser aperfeiçoado. Porque eu pratico meia dúzia de coisa boa, eu acho que todo mundo tem que fazer igual. Porque eu sou bom em algumas coisas, eu acho que as pessoas têm que me imitar. Não, eu imito a Cristo. Pastor, mas eu quero manifestar a Cristo, eu sou crente. Manifestar a Cristo é permitir que a perfeição dele aperfeiçoe você. E que a pessoa olhe para você ano que vem e diga: cara, como esse irmão está mudando, como a vida dele está diferente, como ele está mais maduro, como a vida dele parece que mudou. Rapaz, o que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, o que traía não trai mais, o que tinha que mentir para vender mudou até de ramo. Porque isso são sinais do aperfeiçoamento. E se Cristo me vê perfeito, sabendo que eu estou sendo aperfeiçoado por Ele mesmo, não, você não pode permitir que a sua mente natural defina quem você é, por uma situação que você viveu. Vamos levantar a mão? Quem aqui já viveu em pecado? Então você sabe que você mudou. Quem aqui fazia coisas erradas, mas que nunca mais fez? Diminuiu a mão para cima, irmão. Mas amém, amém, é isso. Mas quem aqui está lutando para não fazer mais? Mas quem sabe que aquilo é errado, que não deve fazer, mas tem vontade? Oh, melhorou, a vontade é boa, é bom. Mas quem está lutando para não praticar mais isso? Isso é ser crente, irmãos. Isso é dizer: Deus, eu tenho vontade, mas eu não vou fazer, porque eu amo o Senhor. Não é pousar de bacana e dizer: oh, não, eu sou santo do paoco. Não, eu sou crente, misericórdia. Não, está amarrado, eu não vejo essas coisas. Não, é você saber. Ser aperfeiçoado por Cristo é você reconhecer, cara, que eu sou falho ali. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, irmão. Depois você lê Romanos 7. Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Ô miserável homem que eu sou! Ô miserável! Romanos 7, ele diz isso lá no final do versículo. Está aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. A minha tradução é mais bonita: miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Não é para quem vai na igreja, não é para quem congrega no Mevan, na Assembleia, na Quadrangular, não. É para quem está em Cristo. Eu estou em Cristo. Você já é perfeito em Cristo se você está em Cristo. Não permita que a sua mente natural defina você, porque se você permitir, você vai abortar o propósito de Deus na sua vida de aperfeiçoamento. O segredo é você reconhecer que no passado será pior ou melhor. É você reconhecer: cara, eu preciso mudar, eu não posso mais fazer isso. Mas Cristo, quando te ver, Ele já te vê perfeito, mas ainda viverás a tua melhor versão em Cristo.
Eu quero declarar que Cristo já vê você perfeito, mas ainda espera você viver a sua melhor versão nele. Mas você precisa deixar Cristo te santificar. Você precisa deixar Cristo te santificar. Irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus. Irmãos, Ele nos consagrou pela sua carne. O véu foi rasgado, não foi? O véu foi rasgado. Mas não foi só o véu que foi rasgado, a sua carne também foi rasgada. Ele foi pregado, ele foi ferido, ele foi moído, diz a Bíblia em Isaías 53, pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos consagrou pela sua carne, o véu foi rasgado, sua carne também rasgou. Era necessário que a sua carne fosse aberta. Era necessário, quando furaram ele do lado, saiu sangue e água. O sangue é o que ele fez por mim. A água é o que ele está fazendo em mim. Fomos lavados pela lavagem da água, pela palavra. Então, pelo sangue, de uma vez por todas ele fez. Pela água ele está fazendo todo dia. Por isso não deixamos de congregar, como é costume de muitos. Nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra. Somos aperfeiçoados. Tem uma coisa que ele já fez. Ninguém pode se salvar, mas ele já fez. E agora deixa ele lavar, irmão. Se você já tomou um banho de sangue, toma um banho de água todos os dias. Toma um banho de água todos os dias. Que isso, pastor? Querido, enquanto ele era ferido e moído, nós estávamos saindo de dentro dele. Como é isso? Que doideira. Ele precisou ser crucificado para que eu e você que estávamos nele pudéssemos vir para fora. Olha o que diz João 14:20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está falando isso para os apóstolos, para os seus discípulos. João 15:4, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 17:21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estava em Cristo. Nós estávamos em Cristo como igreja, nós estávamos em Cristo. Por isso que ninguém se converteu antes da cruz. Antes da cruz, ele disse: eu prego para que vocês ouvindo não ouçam, não entendam e não sejam perdoados os vossos pecados. Ninguém podia se converter antes da cruz, porque quem se converte sem cruz, se converte ao benefício do Evangelho e não ao sacrifício do Evangelho. Não se converte, não nasce de novo. Mas depois da cruz, o mesmo cara que negou agora está pregando, e 3.000 pessoas vêm para Cristo. Ninguém aceitou Jesus antes da cruz, não podia, não devia. Nós estávamos em Cristo como igreja, nós estávamos escondidos, nós estávamos lá, e agora Ele está aqui. Por isso eu também preciso ser morto na minha carne, eu também preciso ser aberto, porque Ele foi rasgado na sua carne para aquilo que estava nele viesse para fora. E o que é que estava nele? A igreja estava nele, eu estava nele, você estava nele. Então Ele foi ferido, nós saímos dele, nós viemos dele. A igreja nasceu a partir da cruz, a partir dele. A ideia original de Deus de Gênesis, ela ficou clara na cruz. Ela ficou clara na cruz. Jesus por muitas vezes diz: Pai, eu estou em ti e eles em mim.
E quando Jesus está pregado naquela cruz, é furado do lado, sai sangue e água. Oh, meu irmão, meu Deus, como disse o Beto aqui hoje, pega isso no seu espírito. Meu Deus, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse aberto. Ele foi aberto, ferido, moído, pregado, porque nós estávamos nele, nós precisávamos vir para fora. E agora, quem é que precisa morrer? Quem é que precisa rasgar a carne? Quem precisa rasgar a carne sou eu, porque eu estava nele, agora ele está em mim. E para que as pessoas vejam ele em mim, como me viram nele, eu preciso rasgar e matar a minha carne. Porque se eu mostrar Cristo através da minha carne, ele não vai ser bem apresentado. Por isso eu tenho que mostrar Cristo através das boas obras, em amor e boas obras. Ele falou, em amor e boas obras, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Mas eu não posso fazer boas obras sem estar em Cristo. Até posso, mas isso não me salva. O que me salva é estar em Cristo. Então diga para quem está do seu lado, você tem que morrer. Eu oro por uma geração que não veio buscar só uma bênção, irmãos, mas veio para morrer e rasgar a sua carne, para que Cristo possa ser visto através de você. Eu oro para que o mundo veja Cristo em você. Amém? Por isso, quanto menos carnal nós somos, mais Cristo aparece em nós. E por que o mundo precisa ver Cristo em mim? Porque Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo não quer ver sua denominação, a sua religião. O mundo não quer ver sua roupa de crente. O mundo não quer ver seu vocabulário crentez. Não, o mundo quer ver Cristo em vós. Me dá Cristo, me mostre Cristo. Alguém me mostre Cristo. O mundo quer ver Cristo na vida de um empresário. Alguém me disse esse dia, pastor, mas é muito difícil ser empresário cristão agora, porque é muito difícil ser honesto nesses dias, ser justo. E meu irmão, esse é o melhor tempo para ser honesto e ser justo, porque tem pouca concorrência. Esse é o melhor tempo para ser honesto, tem pouca concorrência. Se a gente fizer a coisa meia boca, assim, meio bom, meu Deus, a gente já arrebenta. No meio de trevas, quando acende uma lâmpada, pegou, no meio de trevas, acendeu um fósforo, irmão, acendeu um palito de fósforo, no meio das trevas. Quem aqui dorme no quarto escuro e aquela luzinha do ar-condicionado incomoda? E você tem que procurar no controle onde é que apaga aquela miserável daquela luz, que parece que tem um carro apontando para você a noite inteira, não é, irmão? Não é? Como é que uma luzinha daquela pode tirar a tua paz? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o nosso problema. A gente quer ser luz e quer ser amado pelas trevas. As trevas não vão te amar, porque são trevas. Quando acende a luz, as trevas ficam apavoradas. Quando acende a luz, então no mundo, mas o mundo está uma trevas. Não, o mundo não está em trevas, é ausente de luz que o mundo está, ausente de luz. O mundo não está em trevas, irmãos. Acende uma luzinha lá para você ver. Acende uma luzinha. E nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos amar muito a verdade, irmãos. Amar muito a verdade. E eu te pergunto, por que Cristo não está sendo visto se a igreja está cheia de gente? Por que o evangelho não para de crescer no Brasil, gente? Pastores, por que o evangelho não para de crescer no Brasil e Cristo não está sendo visto? Todas as igrejas estão cheias, lotadas de gente. Olha isso aqui.
Muitas pessoas dezenas de pessoas foram embora hoje porque não tinha lugar para entrar. Mais de 50 automóveis não conseguiram entrar no estacionamento da igreja hoje. O Beto veio me avisar: pastor, tem mais de 50 carros lá fora que não conseguem entrar. As igrejas estão abarrotadas de gente, e eu pergunto por que Cristo não está sendo visto. Se as igrejas estão cheias de gente, por que Cristo não está sendo visto? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa ira, por causa da nossa prática pecaminosa. A carne impede que Cristo seja visto. Por isso eu preciso matar, e eu quero converter a carne. Eu boto um pano a mais para ver se a minha carne converte. A carne não converte nunca. Você vai ter que ter um corpo glorificado um dia, porque ela não vai converter. O que é pó vai voltar para o pó, meu irmão. A carne precisa ser morta, para que o Cristo que habita em você, Cristo em vós, Ele está aí dentro, irmão. Ei, irmão, o Espírito está aí dentro. Eu vou falar de novo, Ele está aí dentro. E nós estamos procurando Ele, tateando no escuro, vagando, e dizendo: por que cria, por que eu não sinto? Você não tem que tintir, não é para tintir. Você tem que ver Cristo. Cristo está em você. O que é que eu faço então, pastor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, feche os olhos, levante as mãos, entra para dentro. Entrar é para dentro, sair é para fora. Entre, né, pastor? Né? Aí assim me pega direto com isso. Diz que eu entrei para dentro. Ela disse: claro, vai entrar para fora. Você tem que entrar para dentro, meu filho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Nós estamos procurando alguém para seguir, alguém que nos represente diante de Deus. Fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Quando o Senhor está dizendo: vem aqui você, vem aqui, senta na minha mesa, senta comigo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Fala para mim como você está, conta para mim os seus pecados. Fala aqueles de estimação, os de estimação, aqueles escondidos que há 20 anos você tenta se livrar deles e não consegue. Fala para mim quem você é. Eu sei quem você é, mesmo sem você falar, mas eu queria ouvir da tua boca. Sabe quando ele abraçou Jacó, segurou o anjo, e o anjo perguntou: quem é você? Me fala seu nome. O anjo sabia que Jacó era Jacó, mas Deus quer ouvir da sua boca: eu sou Jacó. Porque para mudar seu nome, Ele tem que ouvir a sua confissão. Para mudar seu destino, para trazer você para o propósito, Ele tem que ouvir que você é aquilo. E Ele vai olhar e vai dizer: não é, você não é isso que você acha que você é, porque eu te vejo perfeito. Mas você precisa deixar eu te aperfeiçoar, porque enquanto eu te aperfeiçoo, você vai te ver também como eu me vejo. Como é que você vai na academia, faz exercício e olha no espelho e sabe que está emagrecendo? Porque você diz: olha, estou melhorando. Por quê? Porque você está se vendo. Você precisa se ver como Cristo te vê. Você não consegue se libertar, soltar essas amarras da iniquidade, da impiedade. E Jesus está dizendo: eu te amo, eu morri por você, e você não tinha nem nascido ainda, cara. Eu dei a minha vida por você, porque Cristo não está sendo visto em mim por causa da minha carnalidade, do meu orgulho. Eu tenho orgulho de ser crente, e eu acho que quem está perdido é quem está lá fora. Não, às vezes eu não consigo me ver. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, irmãos. Isso eu aprendi com aquele homem chamado David Robson. A parte de você que se recusa a desistir é o seu espírito. Sabe, o seu espírito não desiste nunca, Vanessa. Sabe por quê? Porque ele está pronto. O espírito está pronto. O espírito não precisa de oração. O espírito não precisa de libertação. Ele já foi regenerado porque ele já aceitou Jesus. O espírito está pronto. Quem é que é fraco? Quem é fraco? Quem é fraco? A carne é que é fraca. Mas olha para essa carne e diga: eu sou forte.
Você é fraca, mas eu sou forte. Então diga ao fraco nesta noite: eu sou forte. Eu não vou, fala para a carne: eu não vou mais assistir pornografia, eu não vou mais usar esses vícios, eu não vou mais me perder, eu não vou destruir a minha vida, eu não vou mais pegar o que não é meu, eu não vou cobiçar o que Deus não tem para mim. Fala para Deus, diga: carne, você é fraca, mas eu sou forte. Porque o Espírito está pronto, o Espírito é forte, e ele não desiste nunca. A parte de você que não desiste é o seu Espírito. A chave então qual é? É aprender a agir com a parte que nunca desiste. Então não se apegue a nada subjetivo. Não se apegue a nada que é subjetivo, que não é verdadeiro, que é fake. Não alimente isso na sua alma. Não alimente coisas que Deus não tem para você. Apegue-se, tudo bem, aproveite as sensações, aproveite a euforia, mas eles não são o seu alvo. A euforia e sensações não é o seu alvo, não confirmam nada na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa que pode te assustar: dons não confirmam que alguém é de Deus ou não é de Deus. Dons não confirmam. Mas cara, ele tem um dom, mas o dom não confirma. É o ensino correto, é o amor, é a vida no Espírito, é a fé, é os frutos da fé, isso confirma. É a humildade, é a abstenção de pecar, isso confirma. É não tomar a glória que é de Deus, isso confirma. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Se Deus dissesse assim para você: Luiz Hermínio, para mim, eu vou usar eu. Se Deus dissesse assim para mim: Luiz Hermínio, eu vou colocar peso de oração no seu coração e desejo de jejuar. Por quê? Porque através da tua oração e do teu jejum, eu vou trazer um grande avivamento sobre a terra. Mas com uma condição: ninguém vai poder saber que foi por causa das suas orações, do seu jejum. Luiz, eu vou te usar. Você vai jejuar e orar, interceder, vai ser sobre. Eu vou trazer um grande avivamento sobre a terra, mas com uma condição: ninguém pode saber que foi através das suas orações, do seu jejum. Eu não vou poder dizer para ninguém que eu orei e Deus fez, que eu jejuei e Deus abençoou, que eu estendi a mão e Deus curou. Jesus vai dizer: não, você não pode dizer, é um segredinho nosso. Eu sei que a maioria vai dizer: não, eis-me aqui. Mas o Senhor nos conhece, irmãos, lá dentro do nosso íntimo. Lá, o apóstolo Paulo, você leu em Romanos ali agora, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, que teve encontro, que foi ao terceiro céu. Amado, ele foi no terceiro céu. E ele está dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Ô miserável homem que eu sou, que desgraça. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem falou isso. Há uma guerra no nosso interior, irmãos. Espírito militando contra a carne. Todos os dias você acorda de manhã, você decide quem te governa. Todos os dias você acorda de manhã, ou você pega a Bíblia ou o celular. Ah, mas a Bíblia está no celular. Isso é uma boba desculpa. E a gente já sai resolvendo as coisas, porque a gente tem um monte de coisa para resolver. É ou não é? Tem nada de errado, está certo, vão resolver. Mas a nossa vida, o nosso devocional, a nossa alimentação diária, aquele cheirinho no cangote que Jesus dá de manhã quando se acorda, aquela oração que você já sai meio de lado assim da cama, só dobra o joelho e diz assim: Deus, obrigado por esse dia, por essa noite maravilhosa, Senhor, aleluia. Coisa boa, irmãos,
Irmãos, Deus está trabalhando em uma só direção, para unir todas as coisas em Cristo. Deus está unindo todas as coisas em Cristo. Irmãos, todos os pactos foram feitos com os servos de Deus, mas o novo pacto foi feito com o Filho de Deus. O novo pacto foi feito com o Filho de Deus. Por isso, mírame bien. Te vi bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traías un mensaje sin quererlo decir. Yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te va me deja mal, si te queda va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me.
Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade and the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
Deus precisa matar algumas coisas em nós para poder fluir através de nós para muitas pessoas. Hoje é um dia para mim, a ceia para mim sempre foi um culto especial. Porque antigamente a gente era ensinado a procurar pecado na gente. Agora nós vamos meditar, você vai procurar tudo que você fez de errado. Irmão, não procura pecado em você porque você acha. Jesus não mandou você procurar pecado no dia da ceia. Ele disse, fazer isto em memória de mim. Ele disse, quando você estiver ceando comigo, lembra do que eu fiz por você. Lembra de mim. Pensa em mim. Pensa no que eu fiz. Porque você quer merecer isso. Você não merece. Você quer merecer a mesa? Você não merece. Eu te salvei. E se você me permitir te santificar, e todas as vezes você sentar comigo para comer do pão e beber do cálice, você vai permanecer em mim. E eu permanecerei em vós. Como que eu vou tirar de alguém aquilo que faz permanecer? A comunhão com Cristo. Agora é claro, esse é um dia especial porque a gente costuma fazer promessas para Deus. Muita gente faz votos com Deus. Senhor, não vou fazer mais, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Irmãos, esse não é um dia para isso. Cristo tem a preeminência de tudo que foi criado, visível e invisível. Então o meu objetivo aqui não é recuperar uma mensagem da ceia, mas recuperar uma visão, a visão do Filho de Deus, o que Jesus quis nos ensinar. Jesus disse, eu salvei você, Luiz. Você deveria se comportar pelo menos com alguém que foi salvo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem pessoas que aprenderam uma boa mensagem, mas vivem um inferno no seu interior. Está na igreja toda semana, mas vive um inferno no seu interior, porque não é leal com Cristo. Eu preciso ser leal com Cristo. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu tenho esses defeitos, esses problemas, e não tampar o sol com a peneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, as nossas orações enfeitam as nossas palavras, mas não nos libertam. A oração verdadeira é aquela que mostra quem eu sou. E pedir, Deus, rasga minha carne, me mata porque eu sei que o Senhor habita em mim, eu quero mostrar o Senhor. Pastor, mas eu estou na igreja, eu ouço a palavra, eu conheço a Bíblia, mas talvez você nunca tenha tido uma experiência com Cristo. Irmãos, nascer de novo é ter uma experiência com Cristo. Não é fazer parte de uma campanha para ganhar alguma coisa. Não é fazer parte de um culto onde é mais antropocêntrico do que cristocêntrico, onde eu sou o alvo das atenções, onde eu vou para ver alguém e não por causa do meu Cristo. Como eu disse ontem aqui no café, eu admiro muitas pessoas, mas eu não adoro ninguém. Eu admiro pessoas que venceram com a sua resiliência, com a sua persistência, e essas pessoas, elas têm sido sim meu alvo de admiração. Por quê? Porque eu me espelho em muitas coisas que elas fazem. Mas adorar, nós fomos criados para adorar, e nós adoramos a Cristo. Eu preciso de uma experiência com Cristo. Olha, eu vou te falar uma coisa, essas experiências com Cristo, elas vêm de muitas formas. Elas vêm por necessidade, elas vêm, às vezes vêm por enfermidade. Não que Deus tem que me deixar doente para se revelar para mim, não é isso. Mas tem uma linguagem que às vezes só eu entendo.
Às vezes é necessário algumas coisas que, sabe, deixa eu te contar uma coisa séria: Deus não tem pena de você. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você é. Deus não tem pena de você. Deus, Ele tem propósitos para você. E Deus tem que estar tudo pronto, esperando para despejar. Mas Deus não pode dar para alguém que está em disfunção. Eu já falei isso aqui, eu acho que falei ontem. Sempre que eu saio aqui da igreja, tem alguém ali na sinaleira pedindo uma oferta, um dinheiro. E eu dou, eu sempre tenho um dinheirinho no carro ali, eu dou. Mas um dia, vamos dizer que eu passo ali, pego R$1.000, dou R$1.000 para o cara, diz, ó, pega aqui, milão. É bem provável que no outro dia ele esteja morto. Então eu estou dizendo, mas eu dei, eu abençoei ele, dei até demais. Mas eu não estou ajudando ele porque ele está em disfunção. Por isso que muitas coisas que Deus não faz na nossa vida, porque nós estamos em disfunção. É como se Deus dissesse: se você entrar num propósito, eu posso te dar, eu não posso investir naquilo que está em disfunção. Você precisa obedecer. Você precisa querer e obedecer. Você precisa querer obedecer. Eu vou fazer porque tem que fazer, mas eu não queria fazer não. Mas você obedece. Obedecer é bom, mas querer obedecer é muito mais, irmãos. Muitas pessoas recebem e aprendem a palavra, mas como não tiveram experiência com Cristo, elas nunca conseguem se livrar dos maus desejos. Você precisa de experiências com Cristo. Você precisa se fechar num quarto. Eu sei, pastor, eu não pratico mais isso. Ok, eu também não. Mas eu não estou falando de prática, eu estou falando de desejos. Porque se eu ainda tenho desejos, e eu vou ter sempre, as guerras sempre elas virão. Mas se você não consegue se livrar dos desejos, você precisa ter uma experiência com Cristo. Você precisa sim entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Meu Deus, que temor que está aqui, irmão. Que culto glorioso de temor. Uau, se você estivesse aqui olhando para vocês como eu estou, eu vejo o temor de Deus aqui. Eu vejo pessoas olhando para si mesmo e dizendo assim: Deus, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais isso na minha vida, Deus. Irmãos, um dia a gente vai cansar. Um dia o mundo vai cansar, o mundo vai cansar. Por quê? Porque o pecado cansa. O pecado cansa, irmãos. O pecado flagela. Mas aquele que faz a vontade do Pai, ele permanece para sempre. Muitas pessoas recebem a palavra, aprendem a palavra, mas como não tiveram experiência com Cristo, não conseguem se livrar dos seus maus desejos. E os maus desejos só podem ser destruídos por uma experiência com Cristo. Por isso, se você conhece o teu Senhor, você está completo. Eu vou repetir. Se você conhece o teu Senhor, você está completo. Por que você acha que Paulo ia para a cadeia, preso? Nós tivemos lá em Filipos, na Grécia. Paulo estava lá na Grécia. Paulo e Silas preso. E Paulo à meia-noite começa a cantar. Ô Silas, dá um dó maior aí. Vamos cantar. Porque quem conhece a Cristo está completo no palácio ou na cadeia. Quem conhece a Cristo está completo na mansão ou no barraco, irmãos. Quem conhece a Cristo é um homem completo. Ele não vai ter tranquilidade, porque enquanto tiver carne e espírito militando um contra o outro, você não tem tranquilidade. Mas você sabe quem você é, você sabe em quem você crê. Eu quero deixar essa palavra para a gente cear. Pastor, depois que o senhor falou aí, eu fiquei até com medo de cear. Não, irmãos, você tem que cear.
Você tem que cear, não fica de fora da mesa. E não coma debaixo da mesa. Quem come debaixo da mesa são os cachorrinhos, não são os filhos. Os filhos comem o que está na mesa, irmão. Na noite que ele foi traído, ele não foi promovido naquela noite, ele foi traído, meu irmão. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças e partiu. E disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Depois ele deu o cálice. E ele disse: fazei isto em memória de mim, porque quando vocês se reunirem, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Vocês precisam saber. Ele disse, ele chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: vocês se reúnem para pior e não para melhor. Sabe por que vocês se reúnem para pior? Porque vocês não entendem o que vocês estão fazendo. Vocês tratam isso como um ato religioso. Isso é uma porta que está sempre aberta, que ninguém pode fechar, irmãos. É uma porta para trazer você de volta. Traz de volta, irmão. Você tem um amigo, você tem alguém da sua família, da sua casa, que não serve mais a Deus. Já serviu, mas não serve mais. Vou te dar uma ideia maluca. Amanhã eu estou na internet. Aquela pessoa que não está mais com você na igreja, que você já viu ela cantando, adorando, com as mãos levantadas, orando em línguas, e hoje ela está perdida. Hoje ela deve estar no carnaval. Amanhã, não espera a quarta de cinza, não. Amanhã, leva a ceia para ela. Como é que é? Pega o pão e a videira, vai lá e faz uma visita para ela. Diz: ô João, tudo bem, tudo bem. O que você veio fazer? Vim ceiar com você. Ceiar é. Pega o pão, bota na mesa e diz assim: eu vim aqui trazer você de volta. Não, mas ele não é digno. E você acha que é digno por quê? Eu vou dizer porque você é digno. Porque ele te dignificou. Então, para que se reunir se eu não entendo isso aqui? É melhor não vir para o culto. É melhor não vir, é melhor não se reunir. Se fosse para se reunir para pior, irmãos, tem cultos hoje que era melhor não ter. Porque Deus não é adorado. O dinheiro que é levantado não é para a obra de Deus. Deus não é celebrado. Quem ganha a glória e as palmas no final não é o Senhor. Então reunir para quê? Se reunir para pior. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque vocês não discernem o corpo. Vocês não entendem para que serve a minha mesa. A minha mesa cura, liberta, transforma. Entenda para que você está aqui. Entenda que você está aqui. Deus tem uma agenda. A agenda de Deus para o mundo é reconciliação, perdão e reconciliação. A agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação. Deus quer reconciliar consigo todas as coisas. E nós crentes queremos dizer assim: isso pode, isso não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E Deus está dizendo: eu quero reconciliar todas as coisas. Mas sabe por que as pessoas não me querem? Porque elas não conseguem ver eu em vocês. E por que elas não conseguem? Porque você precisa matar mais a sua carne, Luiz. Você precisa se rasgar para que aquilo que está dentro venha para fora. Flua. Um rio de água viva do seu interior flua. Nós vamos ceiar, vamos entregar a ceia. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui entregar a ceia. Você que vai servir a ceia hoje. E nós vamos esperar todo mundo pegar e nós vamos ceiar juntos. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado, não fique de fora. Pense nele. Pense nele. Ele morreu por você. Ele te trouxe para ele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor, mas eu não congrego nessa igreja. Ah, você congrega nessa igreja sim. Se você congrega, se você está em Cristo, você congrega aqui também. Porque só existe uma igreja. A igreja que vive em Cristo. Quem não vive em Cristo não é a igreja. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não, não. Eu sou filho de Deus. E com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção e que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar para eu passar por ele. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou pra agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não, eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus, Senhor, e me resgata. Eu quero ser teu perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, aleluia. Jesus, ele na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu. Só um pão partido pode ser repartido. Só alguém partido pode ser repartido lá em muitas mesas. Só alguém que já padeceu, que já levou no seu corpo as marcas do Evangelho. Só alguém que já foi partido pode ser repartido em muitas mesas, em muitas vidas. É por isso que você precisa rasgar a sua carne, para ser repartido em muitas. Muitos ainda precisam se alimentar do que você carrega. Ele pegou o pão e deu graças. Senhor, obrigado. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui. Obrigado. Obrigado por ter morrido naquela cruz, Jesus. Ter descido da eternidade, deixado a tua glória por nós. O Senhor me viu, o Senhor viu esses irmãos, o Senhor viu todos. O Senhor orou e disse: Pai, eu não oro só por eles, eu oro por aqueles que através deles me servirão. O Senhor nos viu naquela oração, porque nós já estávamos em Ti, Senhor. Nós já estávamos em Ti, Senhor. Nós estávamos em Ti, Senhor, em Ti. Nós estávamos em Ti. Eu oro para que a hora que você comer deste pão, uma chave vire na sua mente. E as coisas que te aprisionam nunca mais te aprisionarão. Os medos, as culpas, as incertezas, as carências. O teu Deus te ama. Ele te ama. E se só tivesse você no mundo, Ele ainda desceria por sua causa. Participamos todos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Torala basora la mandará. Levante seu cálice. Chora calala la basoria la la mandará. Heri ala basora bacara la 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 basora. Não tenham medo de mim, diz o Senhor. Não tenham medo de mim. Senhor, nós abençoamos este cálice em memória eterna. Pensamos em Ti agora, Senhor, no que o Senhor fez por amor. O preço de sangue. Ah, Senhor, a Tua carne é verdadeiramente comida e o Teu sangue é verdadeiramente bebida. É vida. E a vida está no sangue. E ao beber este cálice, Senhor, nós trouxemos a nossa memória e lembramos que nada podemos fazer, porque o Senhor já fez, está consumado. Mas agora que sabemos que está consumado, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia. Nos aperfeiçoe a cada dia, nos santifica a cada dia, Senhor. Sim, Senhor. Ah, Jesus. Quero ouvir a Tua voz, Senhor. Todos os dias da minha vida eu quero ouvir a Tua voz. O Teu cecílio, a Tua doçura, Senhor. Amém, irmãos. Se eu fosse você, num gesto de comunhão, eu trocava de cálice com quem está perto de você. Deixa o sangue correr no corpo. Mais que a neve. Vou mais que a neve. Se neste sangue lavar, troque, mais alvo que a neve serei. Troque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta suas mãos, dê o maior brado de glória que você já deu na sua vida. Venceu a morte. Aleluia! Aleluia! Amém! Pra ser. Cantamos as palmas. Tchá, tchá, tchá. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Jesus Cristo venceu. Até Ó morte, onde está? vencedor, ele venceu. Só bateria, igreja, vai, canta. Pra ser
Até. Chega. Amanhã é segunda-feira. Queridos, amanhã é feriado? Mas feriado do quê? Mas vocês não vão pro carnaval, por que vocês querem feriado? A terra estremecer. Onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre e para Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra Sempre Ele vive. ressuscitou. Canta assim, ó, lá menor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Jacó segurou, não segurou. Jacó não segurou o anjo, não. Pronto, hoje não. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Anota aí na sua agenda, 14 a 18 de maio, no Centro Eventos de Itajaí. Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais. Free, você não paga nada. Vai ser 4, 5 dias de loucura. Amém. De quarta-feira à noite a domingo de noite, sexta de manhã e de noite, sábado de manhã, à tarde e à noite. Aqui só está um pedaço do povo que vai pregar. Tem mais outra parte ainda que nós não botamos. Tá bom, gente? Vai ser chapação. Lá no final tem o pão do SOS. Lá atrás tem o Edburg. À sua esquerda a livraria do Mevan. Vai na paz. Então tá decidido. A partir do mês que vem, o primeiro domingo do mês, os 3 cultos com ceia, sendo que o culto da tarde começa às 16h30. Amém? Deus te abençoe.